Como seguidores de Jesus, nós devemos trilhar um caminho distinto daqueles que não o seguem. E isso inclui amar os nossos inimigos. Olá, eu sou a Dani Cadori, eu sou teóloga, design de moda e escritora, e aqui na internet eu compartilho sobre Jesus e ensino a palavra de Deus. E esse vídeo faz parte de uma série de diversos vídeos sobre o Sermão do Monte, onde nós estamos juntos observando atentamente as palavras de Jesus. E no vídeo de hoje nós falaremos sobre amar o inimigo. Nós logo observamos aqui que Jesus continua com a lógica de vocês ouviram o que foi dito, e ele já fez isso antes quando ele falou sobre o divórcio, sobre os juramentos, sobre a vingança. Mas aqui existe algo que nós temos que prestar ainda mais atenção. A expressão odeie o seu inimigo, ela não é bíblica. Essa frase provinha de uma má interpretação daqueles tempos. Então, quando Jesus está dizendo o que foi dito, isso não significa que fazia parte do Antigo Testamento, que fazia parte de uma lei que Deus deu às pessoas. Como outros temas, sim, faziam parte, nós localizamos no Antigo Testamento, nós localizamos na Bíblia. Agora, esse assunto em questão sobre odiar o inimigo, nós não conseguimos localizar. Então, isso nos aponta que Jesus estava combatendo uma má interpretação da época, uma interpretação errônea. E ele está dizendo, vocês ouviram essa interpretação, vocês ouviram essa lógica de que se eu amo meu amigo, se eu amo quem me ama, eu amo quem me faz bem, eu amo meu irmão, então automaticamente eu odeio meu inimigo. E é essa lógica que Jesus está combatendo. Ele está dizendo, não. No reino de Deus, não é assim que funciona. No reino de Deus, as coisas acontecem de maneira distinta, as coisas acontecem de maneira diferente. Então, essa é a distinção dessa perícope que nós vamos estudar hoje para as perícopes que nós vimos anteriormente, porque aqui ele estava diretamente combatendo um pensamento errôneo da época e não exemplificando e não simplesmente dando a perfeita interpretação como ele fez anteriormente, mas ele já está combatendo um pensamento contrário à palavra. E Jesus logo fala sobre isso no verso 43. Ele diz, vocês ouviram o que foi dito, isso que nós estamos conversando até agora. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. E depois ele vai dar outra sentença, ele vai dizer qual é o nosso comportamento. Mas por hora nós temos que compreender que a lei não ensinava a odiar o inimigo, como nós já falamos. E também temos que compreender quem era esse inimigo que Jesus está falando, quem eram essas pessoas que eram vistas na época como inimigos. E nós podemos considerar inimigo aquelas pessoas que nos odeiam, nos perseguem, nos diminuem, nos amaldiçoam. Essas pessoas, elas são vistas como inimigos muitas vezes. E nós não devemos agir como era ensinado naquela época, amar quem nos ama e odiar quem nos odeia, quem nos persegue, quem é nosso inimigo. E nós só conseguimos fazer isso quando nós compreendemos que o amor cristão, ele é um ato, que ele não é uma emoção. Porque nós não temos, de fato, controle sobre como nós nos sentimos. Quando alguém faz algo contra nós, é natural que a nossa emoção seja condizente à atitude da pessoa. Mas nós podemos, mesmo magoados, mesmo tristes, mesmo até muitas vezes enfurecidos, agir em amor. Porque o amor é uma ação. Ele está relacionado com atitudes e não com o nosso sentimento. A gente tem nos dias de hoje uma ideia deturpada sobre o amor, que o amor é aquilo que nós sentimos, que o amor é aquilo que nos faz caminhar sobre as nuvens, nos dá frio na barriga. Mas na verdade, todos esses sentimentos, sem uma ação, eles não servem de nada, eles não são amor. Uma pessoa pode sentir isso, mas agir de maneira grosseira com a outra, então ela não vai estar agindo em amor. O amor está relacionado a atitudes e não a sentimentos. Para conseguir amar o nosso inimigo, nós precisamos compreender isso. E 3 motivos pelos quais nós devemos nos esforçar para amar os nossos inimigos. O primeiro deles é que mostra a nossa maturidade. Somente quem tem maturidade no Senhor consegue amar os inimigos. Quem é imaturo na fé não consegue amar aqueles que o perseguem, não consegue amar aqueles que não dão motivos para ser amados. Os imaturos só amam aqueles que convêm. Os maduros na fé conseguem amar, mesmo quando a pessoa não nos oferece nada, porque nós compreendemos que Deus nos ama e nos chama a amar. Ponto. Não existe muito o que pensar, não existe muito o que fazer em relação a isso. Nós compreendemos que é um chamado de Deus e obedecemos. Isso exige maturidade, maturidade espiritual e maturidade no relacionamento com o Senhor. O segundo ponto que tem que nos levar a amar os nossos inimigos é compreender que Deus faz isso. Deus compartilha o bem, mesmo com as pessoas que não merecem. Deus faz o sol estar sobre justos e injustos. Deus faz a chuva cair sobre justos e injustos. Isso significa que existem bondades do Senhor que são compartilhadas com todos, inclusive com aqueles que o rejeitam, inclusive com aqueles que perseguem os seus filhos, inclusive com aqueles que não estarão na eternidade com Ele. Existe bondade de Deus compartilhada com todas as pessoas.
pessoas. E quando nós compreendemos isso, nós temos que ser impulsionados a fazer o bem, mesmo para aquelas pessoas que aos nossos olhos não merecem, porque o próprio Deus age assim e nos chama a agir assim. Então, novamente, ponto, nós não temos o que contestar. E o terceiro ponto é que amar os nossos inimigos é um testemunho. Quando nós amamos os nossos inimigos, nós estamos testemunhando quem é o nosso Deus, o que o nosso Deus fez, como o nosso Deus age e como os filhos de Deus se movem na terra. Amar o nosso inimigo está muito mais relacionado com ser um bom testemunho, com agir de acordo com a vontade de Deus, do que com as motivações que nós temos, do que com o nosso desejo de amar o outro. Nós compreendemos que é um testemunho e, novamente, ponto, nós obedecemos, nós testemunhamos quem Deus é através do nosso amor para aqueles que não merecem. Porque nós compreendemos que recebemos um amor imerecido do nosso Senhor. E o texto continua e agora Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. Então Jesus está dizendo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. E existe um ponto muito interessante para observar aqui, que é a união entre amar e orar. Amar e orar estão interligadas nessa passagem. Jesus está aqui também mostrando que uma das formas que nós amamos os nossos inimigos é quando nós oramos por eles, quando nós oramos pela vida deles, pela conversão deles, para que eles conheçam ao Senhor. Porque a oração, ela também nos molda e nos faz com que a gente acabe, de fato, olhando o outro como alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus, alguém que merece amor, alguém digno de ser respeitado, alguém digno de ser olhado como um ser humano. Muitas vezes, quando alguém é nosso inimigo, nós desumanizamos essa pessoa. Nós acabamos olhando para ela como uma coisa e não como um ser. E quando a gente desumaniza a pessoa, é muito difícil que a gente vá conseguir, de fato, amar ela e agir em amor. E a oração nos leva para esse lugar de novamente olhar para o outro como uma pessoa, olhar para o outro como alguém criado por Deus e clamar pela vida do outro. Muitas coisas na nossa vida seriam muito mais fáceis se nós orássemos pelas pessoas que despertam sentimentos ruins em nós. Se nós orássemos pelas pessoas que despertam muitas vezes inveja, que elas nem são nossas inimigas, mas nós as transformamos no nosso coração. Se nós orássemos então para que Deus ainda multiplique mais na vida dela, para que Deus faça ainda mais na vida dela. Se nós orássemos pelas pessoas que nos magoaram, porque a oração ela tem poder para nos moldar. Quando nós sentimos inveja de alguém e nós oramos por essa pessoa, nós somos moldados, nós somos confrontados com o nosso ego e nós vemos que nós não somos tão bons assim a ponto de questionar o que o outro tem e eu não tenho. Então, se você tem um problema com alguém, vá e ore por essa pessoa, ore para que as bênçãos de Deus sejam vivas na vida dessa pessoa. E talvez no primeiro momento isso possa dissoar hipocrisia, porque você não está sentindo isso. Porque no seu coração você não está desejando fazer essa oração. Porque no seu coração você talvez está com sentimentos errados. Mas ore mesmo assim, porque o amor é uma atitude e não um sentir. E quando nós amamos o nosso inimigo, nós somos reconhecidos como filhos de Deus. Ao amar o nosso inimigo, nós nos movemos como filhos de Deus. Nós damos testemunho, como eu falei anteriormente. Então não ache que amar o seu inimigo é viver de maneira tola, é ser tolo, porque não é ser sábio. É viver a sabedoria que provém do reino de Deus. E Jesus prossegue dizendo: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Aqui Jesus está nos dizendo que amar quem nos ama é algo natural. Você amar quem te ama é algo praticamente automático. Você amará quem te ama. Quando alguém faz algo bom pra você, você admira essa pessoa, você gosta dela, você ama mais ela. Isso é natural, você não precisa que Jesus te ensine a fazer isso. Isso vai acontecer. Conforme as pessoas vão fazendo coisas boas pra nós, vão sendo merecedoras do nosso amor, nós vamos as amando. Então por isso que amar quem nos ama não possui mérito nenhum. Se você ama quem te ama, você não tem distinção nenhuma daqueles que não seguem a Jesus. Todos fazem isso. Todos fazem isso. E esse tema de amar o inimigo é algo muito complicado de ser compreendido. E C.S. Lewis ele tem uma ótima definição que eu quero compartilhar com vocês para que a gente consiga entender mais de forma prática como esse amor acontece e como a gente pode de fato amar os nossos inimigos. Analogamente, portanto, amar meus inimigos não é o mesmo que os considerar boas pessoas, o que não deixa de ser um grande alívio.
Pois muita gente imagina que perdoar os inimigos significa concluir que eles, no fim das contas, não são tão maus assim, ao passo que evidentemente são. Logo, isso parece me dar o direito de não me sentir horrorizado e repugnado diante dos atos dos meus inimigos. Lewis continua e evidencia que amar o próximo é desejar o seu bem, sem ter de sentir afeto nem dizer que ele é gentil quando ele não é. O que Lewis está nos dizendo aqui é que existem coisas que não podem ser contestadas. Existem pessoas que são más, existem pessoas que agem contra nós, existem pessoas que nos ferem. E para amar essas pessoas, a gente não tem que tapar o sol com a peneira e não tem que dizer que elas são o que elas não são. Nós não temos que viver nos enganando e dizendo que aquela pessoa de fato não é tão má, que aquela pessoa então não nos feriu tanto. Nós não temos que viver uma realidade paralela para amar os nossos inimigos. O que nós temos que fazer é ter disposição de orar por eles, agir com gentileza e no nosso coração não desejar o mal deles, mas não cair no engano de que nós precisamos justificar o injustificável para que aí possa ser possível amar o inimigo, porque senão nós cairemos novamente no amar quem nos ama é fácil, e muitas vezes na busca de tentar amar aquelas pessoas que parecem impossível, nós criamos uma narrativa na nossa cabeça sobre elas, ao invés de compreender que no Senhor nós conseguimos amar aqueles que não merecem ser amados, porque nós já fomos amados pelo Senhor sem merecermos ser amados pelo Senhor. É isso que é amar os inimigos. Amar os inimigos não é dizer que as pessoas más são boas, não é abraçar as pessoas que são repugnantes, dizer, nossa, você está de parabéns com a maneira que você vive sua vida. Isso é hipocrisia. Amar o inimigo é agir em amor, quando necessário, quando se tem oportunidade, e principalmente orar por eles. E Jesus continua no verso 48 dizendo: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. Aqui nós vemos claramente que Deus nos chama a buscar a sua perfeição de caráter, a buscar a sua perfeição moral. Você vai me dizer, Dani, é impossível. Nós sabemos que é impossível, mas esse é o nosso alvo. Nós sabemos que viver a perfeição moral de Deus e ser igual a Deus é impossível, mas diariamente nós acordaremos com os nossos olhos fitos no nosso alvo. Ser perfeito como perfeito é o nosso Pai. E uma das marcas dessa perfeição, uma das marcas do cristão que compreendeu que ele deve buscar diariamente ser parecido com o seu Senhor, é amar aquelas pessoas que não nos convém amar. É ser gentil com aquelas pessoas que não merecem gentileza. É orar pelos que nos perseguem. É viver como alguém que ama o inimigo e não como todos vivem amando somente quem convém. E o que nos capacita a viver dessa forma é justamente o nosso compromisso com o Senhor. Porque se nós estamos criando compromissos com as pessoas aqui na Terra, eles são muito fáceis de serem dissolvidos na primeira amargura, no primeiro problema, na primeira palavra torta. Mas quando o nosso compromisso é com o Senhor, ele perdura. É muito interessante pensar sobre isso no casamento. Eu penso que o meu compromisso, antes de ser com meu esposo, é com Deus. E penso mesmo sobre ele, antes dele ter que me respeitar, me amar, me cuidar, zelar por mim, pelo compromisso que ele fez comigo e pelo compromisso que ele fez perante Deus. E é esse compromisso que é eterno. E é esse compromisso que prevalece, o compromisso que nós fizemos com Deus. Então talvez você tenha pessoas que seja praticamente impossível amar na sua vida. Talvez você tenha inimigos reais que você olhe e pense, eu tenho motivos para eles serem meus inimigos. Então lembre que o seu compromisso é com Deus, que o seu compromisso não é com essa pessoa. Que por seu compromisso ser por Deus, você poderá amar, orar e ser gentil com ela. E estender a mão quando necessário. Porque você está comprometido a buscar a perfeição do seu Senhor. E você se alegra por não precisar fazer isso só. Você se alegra por poder contar com o Espírito Santo. Por poder contar com Deus que te criou e que te auxilia a viver em amor. Mesmo para aqueles que não merecem. Mesmo com aqueles que você olha e sabe e reconhece que não são merecedores. Como Lewis falou, amar o próximo não se trata de fantasiar e criar uma caricatura sobre o próximo, dizendo que ele é algo que ele não é. Existem pessoas que nós olhamos e sabemos que elas não são boas, que elas não são gentis, que elas não são agradáveis. Mas nós também reconhecemos que somos chamados a amar, e é isso que Jesus está dizendo. Jesus aqui está nos chamando a pagar o preço da verdadeira vida cristã, que é viver diferente do que todos vivem. E esse viver diferente inclui amar quem não é merecedor. Porque se nós amarmos quem nos ama e nos faz o bem, que recompensa nós teremos? Todos fazem isso. Nós somos chamados a viver diferente dos outros que não seguem a Jesus. E glória a Deus por isso, glória a Deus pelo Senhor nos ensinar a viver conforme a sua vontade. E quando nós conhecemos a vontade, nos cabe obedecê-lo.
Eu não sei quantas pessoas você tem tratado como inimigo e odiado. Eu não sei quantas pessoas você não tem amado. E eu te convido hoje a escrever uma nova história, compreendendo que o amor não é o sentimento, é a ação. Ore por essas pessoas, esteja disposto a estender a mão. Não fantasie, não crie caricaturas sobre elas fingindo que elas são o que elas não são. Mas você, com Deus, você com o seu compromisso com o Senhor, comprometa-se a amar essa pessoa, mesmo ela não sendo merecedora. Porque isso somente trará recompensa para você. Mesmo que não sejam outras recompensas além do seu coração. Mas isso já é o bastante. Ame os seus inimigos. Esse foi o vídeo de hoje. Se você assistiu até aqui, não deixa de deixar seu like, seu comentário, curtir, compartilhar, porque assim você me ajuda a continuar produzindo vídeos aqui pra internet. Então, é isso que eu te peço. Eu tô produzindo conteúdo pra vocês e peço que vocês retribuem curtindo, compartilhando, comentando. E é isso, até o próximo vídeo. Espero que tenha falado com você esse assunto como falou comigo profundamente. Tchau!